Bom dia a todos. Eu irei dar continuidade no trabalho, falando sobre os métodos de melhoramento do arroz. Existem dois principais métodos de melhoramento do arroz: a introdução de variedades e hibridação. Na introdução de variedades, eh, tem a introdução de cultivares ou linhagens e introdução de populações segregantes. E na hibridação tem genealógico, população, retrocruzamento e modificados. Na introdução de cultivares, são introduzidos materiais desenvolvidos em outras regiões do país, seja para uso direto dos agricultores ou como fonte de alelos de interesse para utilização em cruzamentos. Já a introdução de populações segregantes consiste na introdução de materiais de gerações segregantes, normalmente a partir da F2 à F4, tendo como principal vantagem a possibilidade de direcionar as populações para a determinação de condições ambientais, uma vez que os alelos de adaptações ainda podem ser encontrados. O principal objetivo é a associação é o mesmo indivíduo de dois ou mais fenótipos desejáveis que estão presentes nas cultivares ou linhagens diferentes. Realizando o cruzamento entre esses indivíduos, é gerada uma população de variedade genética suficiente, na qual será praticada a seleção visando a obtenção de linhagens que reúnem características de interesse. Na condução de uma população segregante de plantas autógamas, o objetivo é selecionar no final do processo linhagens homozigóticas, com alelos favoráveis no maior número de locos. Por isso, existem vários tipos de métodos, como a genealógico, o da população, retrocruzamento e os modificados, como eu falei anteriormente. O método genealógico é muito utilizado na cultura do arroz, principalmente, tem como princípio a seleção de plantas individuais a partir da geração F2, as quais as plantas mantidas individualmente e semeadas em linhagens formadas de família na geração F3. A variabilidade genética dentro dessas famílias diminui com o avanço das gerações. Neste método, geralmente não se obtém ganho significativo para a produtividade, mas caracteres de mais alta herdabilidade, como altura, tipo de grão e arquitetura da planta. Já no método de população, utiliza populações segregantes a partir da geração F2, onde as plantas são colhidas em conjunto com sendo suas sementes misturadas para a semeadura, visando a obtenção da geração seguinte. O processo se repete até a população alcançar suficiente homozigose para a seleção da linhagem. As plantas são submetidas a uma seleção preliminar mais rigorosa, principalmente para caracteres de alta herdabilidade, como, por exemplo, a altura, tipo de grão, a arquitetura da planta, o ciclo, a resistência a patógenos. Método da população. No arroz, a principal característica avaliada é a sua panícula, ao invés das outras plantas. Geralmente se avalia, como por exemplo, peso das espiguetas, comprimento da espigueta, densidade da espigueta, comprimento das aristas, número de grãos por espigueta, tamanho do grão, altura da planta, largura, área de penúltima folha, diâmetro do colmo. Métodos modificados. Também conhecido como método SSD, Single Seed Descent, tem como referência o método genealógico ou o método da população e foram desenvolvidos como novas alternativas, visando a melhor eficiência da seleção. Esse método consiste na colheita de uma semente de cada planta da geração F2, processo que é repetido sucessivamente para as demais gerações, até que a população alcance homozigose suficiente, quando são obtidas as famílias em F5 ou F6. E o método retrocruzamento tem como objetivo
recuperar o genótipo do parental, é, exceto para uma ou poucas características consideradas desejáveis presentes no parental doador.